Olá, turma. Sejam todos bem-vindos ao retorno das aulas, né, desse segundo semestre. Nós vamos voltar aqui ao nosso conteúdo de estrutura de dados. Vamos voltar a entender, né, a procurar entender como é que funciona os nossos códigos que a gente viu no primeiro semestre todo. E o nosso conteúdo de hoje nós vamos começar a ver sobre operadores lógicos, como fazer contas dentro do sistema dos códigos, né, de programação, né, de estrutura de dados, da linguagem C que nós estamos vendo. Então eu vou desaparecer aqui para a gente ver aqui na nossa apostila. Peço aí se vocês tiverem a apostila, pode pegar aí para nós vermos, tá? Vou desaparecer aqui da tela. Então podemos ir lá para a página 25. Vamos ver aqui os operadores lógicos, como é que eles funcionam. Como é que eles funcionam dentro dos códigos? Vamos lá para a página 25. Pode descer aí até a 25. Opa, bem aqui. Página 22, 23, 24, 25. Eu vou mostrar aqui, nós vamos aprender um pouquinho na teoria. E no finalzinho da aula do mês de agosto, no final, antes da prova, eu vou mostrar no código como é que funciona, no programinha lá que nós vimos no início do primeiro semestre. Então aqui vai ser mais a teoria. Vamos entender aqui o que são os operadores, né? Tem os operadores aritméticos. Os aritméticos vocês geralmente já conhecem, né? Eles fazem as operações matemáticas, operações básicas. Então, os programas códigos, a gente vai ver que eles fazem cálculos, né? Isso que a gente estuda, que o processador ele faz o quê? O processador ele realiza cálculos, instruções. Então, mas para ele realizar esses cálculos, eles fazem automaticamente os cálculos matemáticos, que seriam as adições, multiplicação, divisão, o resto da divisão inteira eles fazem subtração. E ainda tem a questão da subtração do menos unário, que nós vamos entender o que é isso aí, que geralmente na matemática às vezes vocês podem não ver ou não terem visto o que é isso. Os programas também eles têm os operadores aritméticos chamados o decremento e o incremento, que isso talvez seja novo para vocês, saber o que é o decremento e o incremento. Vamos saber como é que funciona isso aí. Então, dentro do código, é só vocês imaginarem, dentro do código ele vai realizar algum cálculo. Por exemplo, você quer fazer o cálculo, eu quero que o meu programa faça o cálculo da área do triângulo. Então, ele lá no código, a gente vai colocar dentro do código essa fórmula aqui, que vocês aprendem na matemática. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quais são os operadores que foi usado aí nesta fórmula matemática? Nós usamos os operadores de multiplicação, usamos o da adição? Não. E usamos o da divisão. Então, usamos dois operadores. Então, dentro dos códigos, nós vamos também colocar as fórmulas para que o programa faça o cálculo sozinho. Vocês vão aprender nessas aulas como fazer isso aí. Só que as fórmulas de programação é diferente. Por exemplo, dentro do código, ao invés de você botar essa fórmula igual da matemática, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2, dentro do código nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos, porque o computador ele não entende dessa forma. O computador ele entende assim. A fórmula lá o computador estudou de forma diferente. As fórmulas que ele aprendeu é diferente, então nós temos que colocar do jeito que ele aprendeu, ó. A área é igual, a gente vai fazer assim, a área é igual, o igual geralmente é assim mesmo, ou então às vezes é uma seta para cá, ó, que recebe a base vezes, ele entende o vezes é um asteriscozinho, não é um x, tá bom? Na matemática, o vezes é o x. Na programação da computação, vezes, que o computador vai entender lá dentro do código, o vezes que ele vai entender é um asterisco. Então, você vai botar base vezes altura, dividido por 2. Bota aqui embaixo, divisão, a barra? Não. A barra você vai botar aqui do lado, ó. E vai botar o 2.
Então é assim que o computador vai entender, é do lado que a barra fica. E ele vai fazer o cálculo sozinho. À medida que a gente vai colocando os números na tela, que vai aparecendo para nós na tela, aí ele vai fazer o cálculo da área. Você pode querer saber a área de coisas muito grandes, por exemplo, de qual é a área do campo de futebol. Aí você sabe a base e a altura, né? Vamos supor, vamos supor que o campo de futebol seja em forma de um triângulo. Aí você quer saber a área dele, você vai pegar a base vezes a altura que você já tem. Vamos supor, é 325 metros de base e 500 metros de altura. Aí você só vai informar os números e ele vai te fornecer automaticamente a área. Então, quais são esses operadores aqui? Nós temos aqui uma tabela dos operadores aritméticos utilizado na programação. Então, nós vamos conhecer aqui o mais. Como é que é o mais que a gente vai colocar dentro do código? O mais, ele é do mesmo jeito na matemática, é adição. Então, a programação da linguagem C, se você escrever o símbolo mais, é o mais mesmo. A multiplicação, como eu falei para vocês, a multiplicação é o asterisco. Olha aqui, ó. O asterisco é a multiplicação. A divisão é a barra, olha aí, ó, como eu mostrei. Você não vai colocar, quando você for fazer o cálculo da área, a área é igual a base vezes, que é o asterisco, a altura, barra 2 dividido por 2. Não põe, não é embaixo, como na matemática normal. O resto da divisão inteira, o resto ele vai entender como isso aqui, ó, é um símbolo da porcentagem. O símbolo da porcentagem é o resto. Nós vamos ver também como é que funciona isso aí quando nós pegarmos exemplos. Quais são os outros operadores aritméticos que temos na programação? Temos o subtração, o menos unário, ou chamado menos unário. Tá? O subtração é o sinal mesmo do hífen, é o tracinho, viu? Chama subtração menos unário, certo? O decremento é 2 menos, que vai diminuir, menos, menos. Nós vamos entender como é que funciona o decremento, vai diminuir os números menos, menos. Vamos supor, às vezes vai ter um numeral assim, 2 menos, menos. Vai ter 2 menos, menos. Nós vamos entender como é que funciona isso aí. Quer dizer que é como se tivesse um 1 escondido aqui atrás desse menos. Então vai ser 2 menos 1, que vai dar 1. Nós vamos já depois vamos entender essas coisas, esse funcionamento. E o incremento é o contrário, vai somar. Então, às vezes, a gente vai ver um numeral assim dentro dos códigos, 2 mais mais. Quer dizer que ele vai somar mais 1. Sem eu precisar estar dizendo, quando eu botar 2 mais mais, vai dar a entender que tem um 1 escondido. Então, é 2 mais 1. Vamos agora aos operadores relacionais e lógicos. O que são esses operadores relacionais e lógicos? Os operadores relacionais e lógicos, eles vão fazer operações matemáticas relacionais, vamos já saber o que é isso, e operações lógicas. Tipo dos raciocínios lógicos, nós vamos colocar o programa para ele pensar, nós vamos fazer o programa raciocinar. Por isso que é uma das coisas que ajuda na inteligência artificial, na criação de robôs, é os operadores lógicos. Porque vai ajudar, nós vamos fazer uma forma, a gente cria dentro da programação formas de dizer para o computador pensar, raciocinar. Ele vai raciocinar, por isso chamamos operadores relacionais e lógicos. Ele vai relacionar as coisas e vai usar da lógica para poder efetuar as operações. Então, quais são esses operadores? O maior ou menor, igual, diferente de condição, igual a diferente condição. Veremos aqui a tabela. Temos aqui a tabela aqui dos operadores relacionais e lógicos dentro lá da programação. Nós vamos aprender a usar o sinal de maior. Nós vamos usar o maior ou igual que na programação. Veja que o sinal de maior ou igual é assim, certo? Maior ou igual.
I menor que é dessa forma. O menor ou igual é dessa forma. O igual no relacional vai ser dois juntos. Não vai ser um só como na matemática. Na matemática mesmo pura, você entende que o igual só tem um igual. Dentro da programação, o computador, para ele entender que o igual é igual na linguagem C, você tem que botar dois iguais. Por que eu estou falando linguagem C? Porque existem várias linguagens de programação. Então, a linguagem de programação C, que você for criar o código, tem que botar o igual é 2. Como é que é a diferença? Olha a diferença como que é. Diferente. Se eu disser que é diferente. Como é a diferença na matemática? A gente não faz uma barra e corta assim? Que eu lembre é a diferença. Mas o sinal de diferente dentro dos códigos de programação, quando a gente for botar o computador para trabalhar, para fazer os cálculos, quando a gente for fazer os cálculos lá, as questões de cálculo, a diferença é uma exclamação com igual. E o sinal de i, o izinho, se eu quiser dizer i, este nome e este eu comprei maçã e pera. Se eu quiser o i quer dizer que é a soma. A soma no sentido lógico. Eu comprei pera mais maçã, pera e maçã. Na condição lógica são dois ezinho comercial. O e comercial é, para quem não sabe, ele é meio assim redondinho, como vocês estão vendo aí. Ele é assim, o e comercial. Então, esse é o sinal de i. É a condição i de operador lógico. Entendido aqui até aqui, né, turma? Se ficar alguma coisa para vocês sem entender, aí a gente vai depois ver com calma, tá bom? Vamos ver agora aqui um exemplo para a gente entender. Vamos ver agora um exemplo.